Já está gravando, Estevão, você está reconhecido pelo tempo de 7 minutos, quando se sentir à vontade. Teste, só porque deu um probleminha antes, tá tudo de boa, gente? Vamos lá. Bom dia, gente. Meu nome é Estevão Mota Souza, sou membro emérito da STD UFC. É um prazer estar aqui debatendo com todos vocês. Esse é um debate sobre o que é legítimo, não sobre o que é efetivo, e nem sequer sobre o que é justo, mas sobre alguém ter legitimidade para fazer uma ação. Legitimidade está tratado com um julgamento de não quão correto ou efetivo está aquela ação, mas do quão relacionável àquela ação é compreensível e justificável para com os atos do passado e o contexto no qual aqueles atos aconteceram. Países que sofreram em períodos autoritários e tiveram, sim, com símbolos desse regime, times de futebol que foram, sim, promovidos, endossados e auxiliados por tais regimes, quando se tornam democráticos e finalmente conseguem superar tais barreiras, é legítimo que eles utilizem, sim, de ferramentas para dissolução dos mesmos. Pois, da mesma forma como acontece no passado, com grandes riscos e grandes chances de danos, a lembrança da dor, a lembrança das estruturas, a lembrança do autoritarismo continua sendo, sim, relacionada àquele time, à sua história e à sua tradição. Como é o Benfica em Portugal, como é o Real Madrid na Espanha. Todos esses países eles foram adotados pelos ditadores e tornaram times e estimações não do país, mas do regime o qual os beneficiou. E eu mostro como é legítimo utilizando de um exemplo. Minha mãe, ela foi traída pelo meu pai por 20 anos da vida dela. Meu pai tem 2 filhos bastardos fora do casamento e minha mãe não os aceita. Ela não quer contato, ela os coloca para longe da sua vida e da sua existência. Vocês podem argumentar que é realmente mais moralmente compreensível, é mais moralmente elevado e mais evolutivo como pessoa moralmente, que ela consiga perdoá-los e aceitá-los, ou pelo menos fazer com que não nutra sentimentos de ódio por eles. Até porque eles não tiveram culpa disso, não tiveram culpa de terem nascido de uma relação extraconjugal, mas eles trazem essa lembrança de dor do passado dela. A lembrança de uma falha dela como mulher, a lembrança de uma falha dela como mãe, a lembrança de uma falha dela como ser humano. Vocês podem falar que aquilo dali não é justo, mas em nenhum momento vocês não podem falar que ela não é legitimada para fazer esse tipo de escolha. Legitimada para fazer com que ela se afaste-se das lembranças e dos ódios do passado. Com que ela, sim, tenha a legitimidade, seja compreensível e justificável, que eu, sim, trate mal, que eu afaste e que eu julgue pessoas, elementos e sentimentos que me fazem sentir falhas e que, mesmo que não necessariamente trazem prejuízos à minha existência ou aos meus interesses, mas que fazem com que, simbolicamente, eu me lembre de falhas do passado, rememore sofrimentos. Mesma lógica aplicada aqui. Estou rememorando os sofrimentos. É legítimo que eu os afaste. Não vocês podem argumentar que não é efetivo, que não é correto, que não é justo, mesmo que fosse. E mesmo isso mesmo vai ser abordado pelo PJ, que ele vai mostrar que sim, é efetivo e é justo em alguma outra. Mas mesmo que não fosse, é legítimo que eu os coloque. Nós estamos tratando de um país que teve, sim, finalmente empoderado o seu povo, colocado dele o poder de manifestação e decisão quanto às suas instituições. Este povo que foi isolado do período de decisão tem o direito, através das suas instituições, a qual eles compõem, que é legítimo que ele faça, que ele, sim, persiga símbolos do regime anterior. Da mesma maneira como se faz com a suástica nazista, da mesma maneira como se faz com o hino da SS, da mesma maneira como se faz com tudo aquilo que rememora sofrimento de minorias e de pessoas que não foram empoderadas. De novo, não é efetividade, não é justiça, é legitimidade. Nenhum de vocês pode julgar nenhuma dessas nações e falar que não é compreensível e justificável esse tipo de ação. Além disso, indo agora para o espaço de, beleza, vocês vão mostrar que realmente a gente tem que fazer um juízo de efetividade e justiça para com isso. Mesmo que isso seja colocado, a gente vai provar porque que isso também é efetivo e justo. Justo por quê? Em primeiro lugar, esses títulos e esses países, esses incentivos dados
dados pelo regime fizeram com que esses times se tornassem os maiores dentro daquelas ligas. Fizeram com que aquelas torcidas infladas pelo totalitarismo e pela demagogia dos regimes tivessem as maiores torcidas e os maiores títulos. Foi injetado pelo Franco bilhões e bilhões e bilhões de valores. Estou exagerando, né? Vários incentivos dentro do Real Madrid. Tanto é que até hoje, com exceção do Barcelona, que tem uma rivalidade colocado e patrocinado pelo governo independente da Catalunha, o Real Madrid sozinho tem mais dinheiro que os outros 18 times do campeonato. Mesmo não era com o Benfica e a concentração em Portugal. Só depois de muitos e muitos anos é que o Porto ou outros times conseguem fazer a legitimidade. É injusto que uma torcida e títulos, de forma desproporcional e injusta, anteriormente incentivado por governos autoritários, continuem perpetuando e garantindo vantagens para desses times perpetuados para além da história. A gente quer um campeonato, e principalmente no futebol e no esporte em geral, que é uma representatividade popular, tanto quanto a democracia que ela seja pautada por uma justiça histórica da mesma forma. Uma justiça histórica no sentido de dar àqueles, principalmente no âmbito de competitividade dentro do futebol, dar a quem mereceu aquilo que merece. Se eu conquistei um título, se eu conquistei uma torcida por causa do apoio de um ditador que fica injetando dinheiro, ou por causa de outras coisas, aquele título não me pertence, ele pertence ao regime. Tanto é que ele coloca em emoldura na sua vitrine, na sua parede, para que ele seja cada vez mais relembrado, aplaudido, saudado por aqueles. Então, relembrando, nenhum ponto aceita da segunda posição. Fala, Nicolas. O Flamengo hoje ele é mais lembrado por associação ao tráfico de drogas ou por uma glória da ditadura militar? Cara, você falar do Flamengo é meio esquisito, porque ele é uma exceção a esse tipo de regra, porque como tudo da administração de clube aqui no Brasil, mesmo injetando dinheiro, ele jogou tudo pelo ralo. Então ele não tem essa associação tão forte, simplesmente porque ele não conseguiu aproveitar a chance de ouro dada para ele no regime. Só por causa disso. Então, sim, Carioca é incompetente até nisso. Se esse for o seu ponto, boa sorte. Agora você vai ter que provar como isso não é a regra em todos os outros países. Como em Portugal com o Benfica, como na Espanha com o Real Madrid, ou diversos outros países. O PJ entende mais de futebol que ele pode destrinchar vários e vários exemplos quanto a isso. Você vai tratar um exemplo, uma exceção sendo a regra, aí é azar de vocês. Mas mesmo assim, quando a gente fala do Flamengo, é impossível tratar dentro da sua história ou tirar do âmago da sua tradição o apoio do regime. E mesmo que isso não seja efetivo, cara, vocês vão ter que me provar por que não é legítimo. O que é que não é legítimo? Alguém, um regime, que mesmo que uma nação não seja feita por pessoas, ela é gerida por pessoas e gerida por uma democracia feita pelo povo. Instituições são feitas por pessoas, pessoas são dirigidas por emoção e merecem ser suas emoções respeitadas. É legítimo que eu afaste aquilo que me mostra dor. É legítimo, mesmo que não seja mais justo, mais correto, mais moralmente elevado. Mas é legítimo. Muito obrigado. Muito obrigado, Estevão. A mesa agradece pelo seu discurso e convida agora a líder da oposição, Iandra, para discursar pelo tempo de até 7 minutos. Iandra, quando quiser. Gente, vocês me ouvem? Só fazendo um teste rápido enquanto eu boto o cronômetro aqui. Confirmem só no chat, por favor. Outra coisa, eu prefiro que vocês peçam um ponto no chat, porque eu não vou ficar olhando muito para a câmera durante o meu discurso para não me desconcentrar. Então, de preferência, peçam pelo chat. Só um instante. Tá. Vou começar o meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Mesa, primeiro engajando com o que o Estevão acabou de falar para a gente. Basicamente, ele diz que é legítimo que esses países façam esse tipo de coisa, justamente porque é legítimo que eles persigam símbolos da ditadura que representaram uma série de questões negativas para as pessoas naquela época e esse tipo de coisa. No entanto, ele precisa mostrar para a gente que também é legítimo que a gente sacrifique a simbologia que esses times representam hoje. Ainda que esses times realmente tenham, no passado, recebido auxílio e financiamento desse regime, atualmente a simbologia que é perpassada por esses times não é mais associada à ditadura como um todo. Então perceba que, na realidade,
esse sentimento negativo que ele falou, que é estimulado basicamente por esse time, por incitar nas pessoas essa perspectiva de dor e de sofrimento, hoje é totalmente diferente quando a gente observa o Flamengo, o Real Madrid e todos esses times de futebol como um todo. Basicamente, o sentimento perpassado hoje em dia é um sentimento de proximidade com a população, que é totalmente favorável à democracia, que é algo que estimula as pessoas a participarem do meio democrático, estarem dentro de um ambiente de lazer, que é totalmente contrário a esse regime ruim e esse regime que passa sentimentos e emoções negativas da ditadura. Então, seria ilegítimo a gente sacrificar o sentimento e a simbologia que esses times representam hoje. Portanto, a legitimidade está muito mais do nosso lado, porque a gente não pode, basicamente, ignorar que houve uma ressignificação disso tudo e, atualmente, a mensagem perpassada é outra, totalmente diferente. Para além disso, eles falam que seria injusto, basicamente, que a gente permitisse que esses times possuíssem o patamar que eles possuem hoje, que basicamente é um patamar de sucesso que foi alcançado graças ao financiamento que a ditadura possuiu. Mas eles ignoram que existe uma série de backlashes que advém do sucesso desses times, que não pode ser ignorado, que seria muito mais injusto se a gente sacrificasse, por exemplo, as oportunidades que esses times trazem para a sociedade e o quanto que eles empregam pessoas e o quanto que eles basicamente permitem que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida. Então, em termos de injustiça, seria muito pior a gente basicamente sacrificar pessoas que hoje possuem oportunidades e possuem uma série de garantias, graças ao sucesso desses times que, novamente, foi totalmente ressignificado ao longo do tempo e hoje em dia passa uma mensagem totalmente diferente. Então, entrando no meu construtivo, existem duas questões muito relevantes aqui, que é a gente falar sobre essa questão um pouco mais associada aos princípios, engajando um pouco com o que o Estevão disse, e também um ponto um pouco mais pragmático para a gente falar, basicamente, quais são os impactos da presença desses times na sociedade hoje em dia. Primeiro, engajando com essa questão um pouco mais de princípio. Basicamente, seria totalmente contrário ao próprio princípio democrático que a gente dissolvesse esses times que hoje possuem um significado totalmente diferente. Então, perceba que o elo de ligação que existe hoje entre esses times e a sociedade é totalmente diferente do elo que existia na época daquele regime. Então, houve basicamente uma modificação ao longo do tempo disso. E as pessoas que hoje se utilizam dessa nova simbologia que é perpassada por esse time, elas não podem simplesmente ser sacrificadas por algo que aconteceu no passado. Isso seria totalmente contrário ao próprio princípio que esses países democráticos possuem. Eles têm um dever a zelar com a própria democracia e, consequentemente, eles não podem ignorar que houve toda uma transposição de tempo e, durante todo esse tempo, a gente conseguiu mudar o significado que esses times possuem. Então, a mensagem passada hoje por esses times não está nada associada ao fato de eles serem, por exemplo, os times dos grandes ditadores e os times daquelas pessoas ruins naquela época. Hoje em dia, basicamente, são times extremamente populares, como a gente vê o Real Madrid, como a gente vê o próprio Flamengo, que tem uma torcida enorme, que passam esse ar de proximidade e sentimentalismo positivo para as pessoas. Então, é contrário ao princípio democrático ignorar toda essa transposição de tempo e como que esses times mudaram ao longo da história e hoje, sim, eles significam algo muito mais próximo do que o que a democracia representa e aceita. Para além de qualquer outra coisa, existe basicamente uma importância que não pode ser ignorada aqui, que é justamente o que é desenvolvido entre a sociedade, entre a torcida e aquele clube, que é essa relação de proximidade quase intrínseca à condição de humanidade deles. As pessoas que gostam de futebol, basicamente, elas desenvolvem um sentimento muito, muito importante para esses times, a ponto de quase dar a vida por eles. A gente vê que muitos torcedores viajam milhares e milhares de quilômetros de distância para acompanhar os seus times, sei lá, na final da Libertadores, nos campeonatos internacionais. Isso significa que a condição de humanidade, de felicidade deles, está intrinsecamente associada ao que aqueles times representam. Então, essa proximidade, ela reforça a garantia de bem-estar dessas pessoas. Isso significa que a gente não pode simplesmente dissolver isso e acabar com o meio que mais garante esse tipo de felicidade, de harmonia, de bem-estar para as pessoas. É um laço extremamente importante que garante a condição de bem-estar, de harmonia desses indivíduos, e não pode ser ignorada e simplesmente dissolvida basicamente por esses regimes, porque esses times têm essa simbologia extremamente importante. Para além disso, existe uma rentabilidade dessa equipe que não pode ser ignorada. Esse debate também é pragmático, a gente também tem que trazer os efeitos que esses times têm para a sociedade. Perceba que basicamente times como Flamengo, Benfica, que a gente concede que hoje sim são grandes times que talvez tenham esse patamar graças ao financiamento da ditadura, eles geram diversos benefícios para a comunidade. Perceba que basicamente os centros de treinamento juvenil dessas equipes são muito bons no sentido de categorias de base, eles empregam jovens de comunidades que não têm tantas oportunidades e entram nesses clubes basicamente como um meio de garantir a sua sobrevivência. A gente não pode ignorar que isso traz uma série de benefícios sociais extremamente importantes. Os empregos às instituições sustentadas por esse clube, como o caso do centro de treinamento do clube, a gente
tem cozinheiros, equipe técnica, médicos, preparadores físicos, uma série de profissionais que seriam demitidos se a gente tivesse a dissolução dessas equipes, e traria uma problemática para a sociedade de desemprego, de uma série de questões que são contrárias ao que esses países democráticos defendem, que é a harmonia da sociedade como um todo. Antes de seguir, eu vou aceitar o ponto do primeiro governo. Vai, Estevam. Obrigado, deputada. Mesmo que aconteça essa ressignificação, como, por exemplo, a Alemanha de hoje em dia, que não tem nada a ver com o nazismo, ainda é legítimo, justificável e compreensível que, por exemplo, parentes de vítima do Holocausto não se sintam confortáveis em ir para lá, ou vejam a Alemanha de maneira diferente, ainda é justificável? Entendi. Basicamente, a mensagem desse símbolo específico que é passado é totalmente diferente de uma suástica nazista, por exemplo. Não é mais a mesma mensagem de sofrimento tão recorrente como vocês falam. O futebol hoje ele não tem o mesmo peso que uma suástica ou que qualquer outra simbologia de um regime autoritário como o nazismo ou qualquer outro tipo de coisa. Então, seria ilegítimo que a gente ignorasse que essa ressignificação ela é sim muito importante e totalmente diferente do que o que vocês estão tentando passar. Não traz mais essa dor e esse sofrimento tão recorrente. Pelo contrário, o futebol e esses times hoje em dia, eles têm um outro significado totalmente adverso de uma simbologia muito mais pesada, como que vocês tentam comparar. Então, lembrando, a gente não pode ignorar aquele outro ponto pragmático que eu trouxe, da questão de como que é rentável que esses times sustentem a comunidade. Esses times, justamente por eles estarem nesse patamar extremo que vocês falam, eles garantem toda essa sustentabilidade de empregos e uma série de oportunidades para pessoas que realmente precisam. Isso não pode ser ignorado, porque basicamente a gente teria um backlash totalmente contrário ao que esses regimes democráticos sustentam, que a harmonia da sociedade é basicamente garantir o bem-estar para essas pessoas e uma oportunidade para quem praticamente talvez nem tivesse essa oportunidade, tendo em vista que esses times conseguem alcançar muitas pessoas pelo patamar de grandiosidade que eles possuem nesse sentido empregatício e de bem-estar para a comunidade. Por isso eu tenho muito orgulho em opor. Obrigado, Leandro, mas agradeço pelo seu discurso e convido agora o adjunto do primeiro-ministro, Pedro Jorge, para discursar pelo tempo de até 7 minutos. PJ, quando se Pessoal, todos vocês me escutam bem? E a imagem está de boa? Está tudo certinho? Tudo ótimo, né? Só um segundo, eu já vou começar. Muito bom dia a todos. Meu nome é Pedro Jorge, eu sou membro emérito da Sociedade de Debate da UFC. Primeiramente, queria cumprimentar meus colegas de governo, meus colegas de oposição e a competentíssima mesa aqui no dia de hoje. Um debate incrível, debater futebol num domingo. E eu tirei 3 pontos mais importantes que a gente tem que discutir nesse debate. A justiça desportiva, se vai ser legítimo dentro disso, se é legítimo no respeito às pessoas que sofreram nesse regime e também para evitar futuros saudosismos a esse regime. E aí eu já vou pontos diretos do que trouxe a Yandra, né? A primeira coisa que ela disse é que esses times ricos investem muito em base, e a primeira coisa que eu tenho para dizer para ela é que normalmente os times ricos, eles não investem em base, eles fazem grandes compras de jogadores. Então, Real Madrid, Benfica, Flamengo, eles fazem grandes contratações. O Barcelona revela muito mais que o Real Madrid, o São Paulo revela muito mais que o Flamengo, porque esses investimentos são diferentes. E ela fala como o Flamengo é bonzinho, cuida da comunidade. Ano passado, crise do coronavírus, o Flamengo demitiu 50 funcionários na hora e priorizou só o time profissional. Então, todos esses pontos positivos que ela traz aí são bastante mitigados. Mas vamos lá. Continuando para os meus argumentos, né? A primeira coisa que eu quero deixar bem claro aqui para vocês é que a gente está tratando de legitimidade. O que é ser legítimo? Não necessariamente ser o mais efetivo, como falou o Estevam, mas também é efetivo, eu vou falar isso durante o meu discurso. Mas legítimo pela dor que as pessoas sofreram, pela necessidade de quebrar com essas amarras. Então vamos lá para o primeiro ponto, o soft power do regime e o controle das massas. O futebol é o esporte mais popular do mundo. Por isso, ele é um fator social muito importante. Ele foi usado durante muito tempo como ferramenta de controle das massas que esqueciam os problemas do regime. Ou seja, o futebol era usado como circo. E aí eu posso ter tanto, por um lado, o lado do Barcelona, por exemplo, que é um exemplo de resistência, o único lugar que podia se falar catalão dentro da Espanha durante o regime do Franco, onde as pessoas tinham um exemplo de resistência, e também tem um exemplo contrário, que é o time do regime, o time que representa isso. Por isso é totalmente legítimo quebrar isso aí, porque esses times ficaram enraizados como símbolo do regime. E aí eu vou partir aqui do meu cenário. Qual é o meu cenário? E, André, você não está falando a verdade dizendo que não são mais assim. Porque o Real Madrid está totalmente ligado com o regime ainda, tanto que começou a vir essa história de separação da Catalunha, e na seleção da Espanha eles começaram a não se falar, os jogadores do Barcelona e do Real Madrid, porque isso ainda é muito intrínseco. Mas vamos partir que seja do pior cenário possível, que é o seu cenário, que não existe mais nada, que os encarnados do Benfica, que são os portugueses superiores, isso parou de existir. Na minha opinião, continua existindo, e você tirou fonte, confia que não existe. Mas até mostrei o exemplo aqui da seleção espanhola e tal. Mas vamos partir do seu caso.
Mesmo assim, é necessário quebrar isso em respeito a essas vítimas, em respeito à própria população que durante todos esses anos foi enganada, as milhares de pessoas que foram mortas, não só em Portugal ou na Espanha, mas também nas colônias, e que foram humilhados por esses regimes, que fizeram coisas autoritárias e destruíram a vida da população. E aí eu tenho dois aspectos. Esses times, eles representam, primeiro, um controle de massas, que a gente precisa combater, e aí eles têm uma representação nacional como soft power do regime, é sempre o time que apoia o regime sempre vence, era o Real Madrid, era o Benfica, sempre o governo é forte, ele faz isso, e ele também tem um poder internacional que eu já vou tocar. Mas antes eu quero voltar que a gente precisa, André, mesmo que tenha se desligado completamente, quebrar isso. Então, se eu tenho uma rua lá na minha casa chamada Rua General Médici, pode ser que daqui a um tempo ninguém mais saiba quem é General Médici. Então, talvez não tenha o peso. O Médici foi um cara que matou muito no Brasil nos anos de 1970. Mas eu preciso quebrar aquilo. É, no mínimo, um respeito às pessoas que lembram de tudo que aconteceu. Nós não estamos falando de um negócio de 5 séculos atrás. É um negócio que aconteceu há 50 anos atrás. Então, as pessoas que sofreram ainda estão vivas. E aquilo todo dia incomoda a cabeça delas. Você está entendendo? E aí você pode ainda dizer para mim, Jorge, isso aí não tem perspectivas históricas anteriores. Mas tem sim. Se a gente for olhar no caso do Brasil, por exemplo, o futebol sempre surgiu na Itália muito ligado ao fascismo. Tinha uma ligação muito forte com isso. Os camisas pretas, que eram totalmente ligados ao fascismo, ganharam 2 Copas do Mundo. E aí, quando veio a Segunda Guerra Mundial, existiam 2 times no Brasil chamados de Palestra Itália. Era o Cruzeiro, hoje em dia, e o Palmeiras. E esses 2 times foram dissolvidos, perderam seus títulos no momento e tiveram que surgir com outros nomes. Então, assim, não é uma coisa totalmente sem precedentes, já aconteceu e não foi uma morte. E outra coisa, times mudam de cidades e de nome a todo momento, isso é comum de acontecer e pode acontecer. Conforme as gerações vão passando, vão se apaixonando pelo outro, o time vai crescendo. Então, por exemplo, surgiu há pouco tempo o Cuiabá, lá no Mato Grosso, e já tem a maior torcida do Mato Grosso. Essa questão de time, rapidamente, ela consegue mudar com as gerações. E aí, a parte internacional. Esse time, ele representa internacionalmente a ideia daquele regime. Então, era a força de Salazar, quando o Benfica ganhava uma Champions League. Era a força do Franco, quando o Real Madrid ganhava uma Champions League. Ou a força do regime soviético, quando a Estrela Vermelha ganhava isso. Então, é sempre essa lembrança de ligação. E é necessário quebrar isso internacionalmente. Então, da mesma forma que a Alemanha quer quebrar todas as ideias relacionadas ao nazismo, a gente também quer fazer isso aqui. Então, assim, a gente não poderia mudar o nome de uma seleção, porque Brasil sempre vai ser Brasil. Mas se eu tenho a oportunidade de quebrar um time, e hoje a gente consegue fazer isso, a gente tem a legitimidade de fazer isso e a justiça. Reconheça seu ponto, André. PJ, prova que a narrativa de dor e sofrimento ela é superior a essa narrativa de paixão e de contato totalmente diferente com a população que a gente vê hoje em dia. Muito obrigado, senhora deputada. Assim, eu acho que as pessoas foram humilhadas, sofreram muito, e fazendo um sopesamento em relação a mortes e gostar de futebol, eu também amo muito meu time, entendo, mas eu acredito totalmente que mortes, dor, sofrimento, ditadura são muito piores do que isso. E aí já entra diretamente em outro ponto que eu quero falar, Iandra, em relação ao saudosismo do regime. A partir do momento que tu tem a paixão, vamos lá, você é apaixonado pelo Fortaleza, eu acho, foi até eliminado ontem. Tá ali, pelo Ceará, ainda bem. Foi apaixonado, tem aquela paixão. E o momento que o time mais ganhou na história, fez mais sucesso, foi o momento lá do regime. Então você começa a ter uma ligação com aquele tempo. O torcedor do Flamengo, rapaz, como era bom os anos 80, a gente sempre ganhava tudo. E tem essa ligação forte com o regime e atração por isso. E fica querendo voltar e ter atração por aquilo. Tem um saudosismo da época, aquela época era tão boa, né? E aí, o outro ponto que eu quero falar também, pessoal, em relação à justiça desportiva, que torna ainda mais legítimo o nosso ponto. Esses times, além de terem mais dinheiro, como falou o Estevão, eles receberam vantagens ilegais, utilizaram doping, tiveram juízes comprados. O Real Madrid, nas 5 primeiras Champions Leagues que ganharam, tiveram juízes comprados. Já tem até um documentário sobre isso muito interessante. Então, isso quebra completamente a justiça desportiva e a competitividade, que é o que mantém o valor do esporte. O que faz a gente adorar o futebol é porque ele é imprevisível, injusto, é super legal. Às vezes o mais forte perde para o mais fraco. Mas quando eu quebro a competitividade, eu quebro a legitimidade do futebol. Então, mais um ponto extra que traz a nossa legitimidade é trazer novamente a competitividade do futebol. Ninguém vai passar o número de Champions League que o Real Madrid tem, porque ele ganhou logo a 5 primeiros, ganhou 5 tendo roubo de arbitragem, jogador dopado, dinheiro do Estado. Ninguém vai passar. O segundo time que mais tem Champions no mundo tem 7. 5 o Real Madrid ganhou só nas 5 primeiras. Então é necessário fazer essa reparação histórica, que além de legítima, é justa com a população que sofreu. Por isso eu tenho muito orgulho de propor a dissolução desses times que estão ligados a ditaduras e regimes autoritários do passado. Muito obrigado a todos. Mas agradeço pelo seu discurso e convido agora a adjunta da líder da oposição, Eduarda, para discursar pelo tempo de 37 minutos. Roda quando quiser.
Alô, gente, vocês conseguem me ouvir? Eu não vou conseguir ligar a câmera, mas vocês conseguem me ouvir? Conseguimos escutar sim. Ah, tá bom. Então, eu vou ligar meu cronômetro e eu já começo. Quando der mais ou menos uns 5 minutos, eu vou dizer foi, porque eu não vou estar olhando no chat, tá bom? E aí, se o segundo governo tiver um ponto, ele pode falar. Se não, o primeiro governo mesmo. E eu começo em 3, 2, 1. Mesa, esse debate é de mensagem e esse debate é de símbolo. Não só sobre o símbolo do que significa o time na época do regime e o que significa o time hoje, mas também o que significa a ideia da democracia e como a gente vai prevalecer o princípio da democracia. A ideia da discussão dessa moção é mostrar o viés democrático ou antidemocrático presente nesse time por ele ter sido endossado, por ele ter recebido auxílio significativo, por ele ter recebido uma promoção na época do regime militar. Então, nós da oposição, se fizermos essa dissociação do time com esse momento de antidemocracia, conseguimos vencer a questão do simbolismo, que é o grande cerne, a grande relevância da moção, porque é a discussão que existe. A moção fala de legitimidade. Isso significa que, enquanto o governo ele precisa provar essa tendência antidemocrática que existem nos times hoje e que existiram na época, a gente precisa trazer que ela não existe, ou que ela é mínima, ou que ela se perdeu com o tempo, que é uma coisa que a gente vai fazer ao longo do meu discurso e que também foi trazido enquanto a Iandra falava. Mas vamos lá, eu vou trazer, além disso, impactos na esfera principiológica, principalmente, e eu vou reforçar alguns pontos mais pragmáticos que a Iandra trouxe no discurso dela. Então, vamos lá, começando pelo principiológico. A gente tem uma ideia da importância da mensagem e do poder da mensagem. E, para isso, a gente tem que comparar duas questões muito importantes. O governo ele vai tentar me trazer que o time hoje ele passa uma ideia antidemocrática, enquanto a gente tem uma ideia completamente oposta. E qual é a grande questão desse clash, que vai ser a comparativa direta? A democracia, que é a parte mais debatida, que vai ser a grande questão desse debate, ela precisa ser preservada a todo custo. E como é que a gente garante essa democracia? Como a gente mantém essa democracia? É dando voz para todo mundo, que não é realmente contra a democracia. A gente dá voz para todo mundo que não traz um prejuízo para a nossa democracia. E a questão é que o primeiro governo e o segundo governo também, eles só vão me provar a legitimidade se eles realmente me trouxerem quais são os riscos e quais são as feridas da democracia que estão presentes nesse time. Sendo que hoje os regimes autoritários acabaram. O que a gente tem hoje no status quo é que as pessoas não lembram desse time associando aos regimes antidemocráticos, aos regimes autoritários que botaram eles no boom deles. Não existe mais esse regime antidemocrático e esses times hoje não recebem, por exemplo, dinheiro de grupos que apoiam esse regime autoritário, eles não recebem força política de pessoas que apoiam esses regimes antidemocráticos, eles não participam politicamente de movimentos antidemocráticos, então você não vê, por exemplo, um Real Madrid defendendo a ditadura, você não vê um Flamengo defendendo movimentos antidemocráticos. Hoje, ele não participa disso. Ele não é uma ameaça à democracia. E, além disso, o time que se porta hoje, no momento democrático, de forma democrática, trazendo muitos benefícios, inclusive para a população, que a própria líder da oposição trouxe. E vamos aos fatos mesmo, que a gente tem um time democrático, com ideias democráticas, em um ambiente democrático, que o governo quer que seja legitimado a ser dissolvido por conta de questões do passado. A questão é que hoje a democracia que tem que ser defendida vai ser defendida se a gente não tiver a dissolução desses times democráticos, porque a gente tem que eles estão alinhados a ideais muito mais benéficos à população, como, por exemplo, a criação dos CTs, o estímulo de resposta do amor da pessoa, do time, para a torcida e tudo mais, que a Iandra até trouxe, mas eles não têm esses apoios do passado porque eles não carregam mais a ideia antidemocrática. Essa legitimidade é para manter a democracia e ela não vai ser válida no cenário do governo porque ele fere o princípio que a gente precisa defender, que a gente precisa reconhecer como crucial nesse debate, que é realmente a democracia. E mesmo que a gente ignore toda a questão de atuação do time no passado,
mesmo que a gente ignore toda a questão de como o time está se tratando hoje, quando a gente comparar com o primeiro governo, que é o que trouxe, a gente tem que pensar o que é esse símbolo que o primeiro governo tenta me vender. Ele é uma mensagem, é a mensagem da mãe do Estevão que ele me trouxe, mas também é a mensagem do você ver um coelhinho com ovo e você lembrar automaticamente da Páscoa, sendo que você tem 20, sendo que você tem 80 anos. É uma ideia, uma mensagem que vai gerar um gatilho no cidadão médio, que aquele cidadão médio vai olhar e vai associar, independente da classe social, independente da vivência, ele vai olhar, ele vai entender aquilo como um símbolo, como uma simbologia e vai associar a outra coisa. E não existe essa simbologia hoje nesses times que estão sendo tratados na moção. Um símbolo, ele só vai ser um símbolo se ele realmente atacar o mainstream. E o governo tenta trazer isso, mas a questão é que as pessoas que veem aquele time, eles não associam mais aquele time aos regimes autoritários. Porque, vamos lá, qual é o nosso mainstream? Não são pessoas estudadas, não são pessoas que sabem especificamente de história, de uma forma específica. Não são pessoas que estudam ou estão presentes nas notícias ao ponto de saber qual foi o time que recebeu o investimento ou endosso de qual regime. Não são pessoas que estão atentas a isso. A gente está falando de um cidadão médio que não sabe qual é o time que está recebendo investimento de X, Y, Z, e ele não sabe o porquê dele estar recebendo o investimento do regime X, Y, Z. Quando ele não sabe disso, quando ele não tem essa informação, ele não tem como associar ao regime antidemocrático, então não existe o símbolo. Se você quebra o símbolo do governo, e eu vejo nesse clash, o que é diferente deles tentarem me trazer de um símbolo do Holocausto, de uma suástica, porque você tem a ligação do símbolo, mas mesmo no pior caso, no momento que as pessoas sabem a curto prazo, que as pessoas realmente vejam essa ligação, a tendência é que ao longo do tempo a gente perca essa relação, porque na escola não vai ser ensinado que o Flamengo recebeu dinheiro de regimes autoritários. Vai ser falado que o regime autoritário aconteceu, que foi ruim, como foi, ele vai manter a ideia negativa do regime autoritário, mas ele não vai associar a esse time. Não é ensinado a associar como é ensinado a associar uma suástica ao nazismo. E esse é o cidadão médio. Ele não vai atrás de conhecer essas coisas e muitas vezes nem tem a escola para ensinar essas coisas. Ele não só prova como não passa o símbolo, mas que mesmo que o símbolo passe a um curto prazo, a tendência é que a longo prazo a gente dissocie tudo isso. E esses regimes autoritários que aconteceram há 20, 30, 40 anos, hoje não estão mais associados a esse time. Por não ter nenhuma relação mais com os regimes autoritários, nem hoje, nem serem associados simbolicamente a esses regimes que deram endosso, que deram maior significância política para eles dentro do futebol, nós temos muito, muito orgulho em nos opor. Que agradeço pelo seu discurso. Convido agora para iniciar o debate nas segundas casas a membro do governo, Yasmin, para discursar pelo tempo de até 7 minutos. Yasmin, quando quiser. Gente, vocês estão me escutando? Só confirmando. Independentemente... Você está bonita demais. Vou. É assim, eu estou desestabilizada, não vou mais conseguir discursar. Segundo o governo está fora do debate. O carisma de PJ acabou comigo. Independentemente do resultado, amo muito você, tenho muito orgulho de como a gente chegou até aqui. Eu amo você de verdade. Muito obrigada por realizar meu sonho de participar do meu primeiro nacional. Bom, sem mais delongas, vou começar o meu discurso e eu peço voz pelo chat, por favor, gente, senão me desconcentra. Vou começar o meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Mesa, esta bancada vai provar não somente porque a gente precisa acabar com esse símbolo de um modo geral, mas especialmente porque dentro do status quo é importantíssimo que o governo implemente essa moção. Vivemos no status quo e que existe uma lenta progressão no que tange a recuperação desses países pós-cenário de quebra democrática, especialmente na América Latina, que teve um movimento expressivo de ditaduras em um determinado período histórico e que também são os países mais engajados dentro do contexto do futebol, especialmente após uma crescente de governos conservadores, como a própria Onda Azul, que cresceu significativamente na América Latina e que reforçam esses discursos a favor do retorno da ditadura. E são justamente países que possuem baixos índices de escolaridade, justamente porque têm uma tradição do interesse do próprio regime autoritário para que fossem mais fáceis de manipular, de modo que muitos líderes conseguiram se reeleger nas mãos das classes mais baixas, a exemplo do próprio Bolsonaro, que inclusive já foi visto usando foto de camisa de time, mesmo de times que ele não torce, e utilizado como um mecanismo de apoio do carisma do público. Então, mesmo que a primeira oposição me prove que o futebol ele não tem mais esse
símbolo, os políticos estão utilizando como símbolo. Uma prova disso é que o Flamengo e o Palmeiras foram convidados para um café da manhã com o Bolsonaro e com autoridades do governo, em homenagem ao Brasil. O Flamengo, que foi visitado por Bolsonaro por uma questão de autopromoção. Ou seja, o que acontece é que a gente precisa salientar que esses países eles têm uma democracia extremamente estável e que dentro de um contexto de conservadorismo, esse movimento ele vem surgindo paulatinamente na América Latina, porque esses países não têm uma democracia que está consolidada, esses países não têm índice de escolaridade para perceber o quão importante é a defesa da democracia e quão importante é a gente impedir que esses regimes retornem, e os políticos conservadores estão usando neste momento os próprios partidos políticos para assim se promover na contemporaneidade. É por isso que a gente precisa implementar essa moção. A Constituição de 1988 ela é recente, a redemocratização ela é recente, e ainda precisamos nos esforçar para que esse cenário ele seja solidificado. Principal stakeholder, mesa, as classes médias e baixas, a maioria dos eleitores e os principais eleitores. Pessoas que têm esses jogadores como inspiração, que veem essas pessoas que são parecidas com elas e sentem um sentimento de identificação. E assim as suas frases e pensamentos ecoam muito mais rápido. Então, por exemplo, o Flamengo. O Flamengo chegou num ponto que não é mais uma questão da gente torcer porque ele é o melhor time, mas é porque é uma questão de tradição, muitas vezes, passada de geração em geração, de avô para pai para filho. E muitas vezes a gente torce para esse time porque a nossa família torce, porque a gente carrega esse sentimentalismo. E é por isso que tem um peso muito mais forte. Ou seja, não tem como primeira oposição me provar que essas pessoas que participam dessa escolinha, os funcionários, que são torcedores fiéis, que não têm uma consciência política justamente porque foi interesse desses governos autoritários não garantir uma consciência política. Vocês acham mesmo que eles não vão argumentar a favor dos políticos com discursos autoritários, especialmente dentro de um contexto de democracia instável? Se a gente percebe que os seus times estão sendo apoiados por isso, que o seu emprego está sendo apoiado por isso, existem outros times grandes que simplesmente não foram orientados politicamente pelo lucro e queremos que esses times continuem fazendo esse serviço pela comunidade. E esse sentimentalismo do futebol foi utilizado como um mecanismo de demonstração de como esses regimes eram a favor do povo, similar a uma política de pão e circo, para assim garantir que os regimes autoritários solidificassem, especialmente dentro desse contexto em que a gente está tendo novamente o surgimento do conservadorismo dentro da América Latina, não só em Brasil, mas também na Colômbia, mas também na Argentina. A gente precisa perceber o impacto de que passar essa mensagem é muito mais perigoso. É muito mais fácil que essa população escute um discurso autoritário ou busque uma justificativa para apoiar um determinado regime se ela tem esse sentimentalismo que ela carrega em relação a esse time. Dentro desse sentido, a gente precisa perceber que existiram dois grupos, de protestantes a favor da democracia e aqueles que conseguiram votar, e um grupo de pessoas omissas, que não queriam perder patrocínio, lucro, e não é uma questão da ditadura não é uma questão de ser de esquerda ou de direita, mas uma crise muito mais grave dentro de um contexto em que a gente está incentivando que esses líderes conservadores eles surjam e emerjam e sejam eleitos pelo próprio povão, porque o povão não tem escolarização para perceber a importância da gente sustentar essas bases democráticas, bem como os próprios políticos estão tentando manipular a população para serem reeleitos e continuar com essas estratégias do governo autoritário para se implementar governos conservadores dentro do contexto atual da América Latina. Primeira oposição. Nós sabemos que a história já foi utilizada, que o futebol foi utilizado como massa de manobra, e é preferível como impacto para toda a sociedade que alguns times sejam retirados para assim a gente consolidar a democracia. É muito mais importante a gente evitar que possa acontecer isso, como a gente já percebe que pode ocorrer pelas garantias que eu havia trazido anteriormente, e assim é preferível para nós que a gente possa evitar esse tipo de contexto. Bem como mesa, os times desportivos hoje, eles foram ressignificados na contemporaneidade. Hoje em dia, o futebol ele não é mais apenas um esporte, ele tem um caráter importante de conscientização, se não um dos maiores dentro de uma lógica de conscientização social. A ascensão do crescimento das causas sociais e da discussão da democracia, da frente antifascista, é uma pauta de diversos times de futebol. O Grêmio, por exemplo, que foi o primeiro time com apoio à comunidade LGBT, mesmo no regime autoritário. Mesa, é isso que a gente prefere dentro do nosso cenário. Estimular para que o combate à homofobia, ao racismo e ao machismo também esteja dentro da lógica dos torcedores politizados. Que a aliança com times progressistas ou do campo da esquerda, para que assim o próprio futebol, que se torna um mecanismo de discussão democrática que muitas vezes não chega no próprio povo, porque o povo muitas vezes ele não entende a discussão democrática porque é feita por políticos que estão utilizando de uma linguagem que é muito complicada, mas os times de futebol, a partir da sua plataforma, eles se utilizam para que a própria população que não é convidada para ter as discussões democráticas, ela possa ter acesso a isso, ou seja, muitas vezes eles trazem a discussão do valor da democracia para a própria população, e é por isso que nós precisamos dele como principais times. A primeira oposição ela diz que mudou um elo de acordo e que, enfim, o símbolo do futebol mudou. Mas é justamente por um contexto contemporâneo de democracia estável, de pessoas que não sabem a importância do valor da democracia, justamente porque não sabemos. Vai, primeira oposição, faz seu ponto. Yasmin, mostre com mais clareza que existe essa instrumentalização dos regimes antidemocráticos utilizando os times de futebol para passar essa mensagem que você está falando.
deputada, o próprio governo brasileiro utilizou do Flamengo no passado, o próprio Bolsonaro está fazendo relação com um time que ele nem torce para favorecer, assim, a sua elegibilidade de governo, ou seja, dentro do passado e dentro do presente, eu provo para você com garantia, coisa que a sua bancada não me traz, por que a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de política. Mas, justamente porque é um contexto contemporâneo de democracia instável, justamente porque não sabemos se esses grandes times novamente vão ser manipulados, novamente vão ser utilizados como uma massa de manobra, utilizados como instrumento para ter o apoio da maioria. Precisamos de times que nós temos à mesa, garantia que eles não vão ser orientados por lucro, pelos interesses, mas sim por um ideal de saber o peso que o futebol está além de um esporte, mas a capacidade de ser transformador, a capacidade de trazer uma mensagem importante e ser um elo de representação da democracia e de discussões de pautas sociais que muitas vezes chegam no povão porque as pessoas fazem uma linguagem que eles não são capazes de aceder. Então, os times e os jogadores, eles se utilizam dessa plataforma para discursar e trazer a discussão democrática e fazer um espaço. Nós queremos um espaço para esses times que lutam pelos valores democráticos, que representam e tragam essas discussões para o povão. E qual é o impacto disso? Conscientizar a população em detrimento do lucro, para assim a gente ter uma seguridade de cenário de crise. O que as oposições precisam me provar é como o futebol não vai ser utilizado novamente como estratégia para fazer com que políticos que querem novamente a cessão do conservadorismo e dos governos autoritários vão voltar. Nesse sentido, agradeço, encerro meu discurso. Obrigado, Yasmin. Eu te agradeço pelo seu discurso e convido agora um membro da oposição, Luísa Curto, para discursar pelo tempo de até 7 minutos. Luísa, quando quiser. Bom dia, meus amores. Vocês me escutam bem? Todo mundo está num volume bom, que dá para aumentar, então se estiver levemente desconfortável, se vocês tiverem que fazer esforço para ouvir, dá para aumentar tranquilo, nem me dá trabalho. Vocês fazem questão? Alguém responde aí, gente. Quer ou não quer? Luísa, para mim está tudo ótimo. Eu te escuto bem, te vejo bem, está tudo certo. Que delícia, então. Abrir meu cronômetro aqui, só mostrar por hábito. E vou tirar o sapato e começar em 3, 2, 1. Mais do que um simples amor ao time hoje, o que faz a segunda oposição vencer este debate é não depender de comportamentos específicos e não depender de um uso político específico deste time. A cegueira do governo é um ódio mal direcionado que justamente traz o comportamento temerário que faz a postura do governo ser ilegítimo. Segundo o governo, tem uma postura que é muito derivativa do primeiro governo e ainda assim acrescenta algumas coisas sobre manipulação e sobre estruturas de uso político hoje por conservadores que são muito específicas e que poderiam acontecer com qualquer time ou com qualquer peça de mídia por isso. Então, tipo, caso completamente excluído, não conseguem falar porque é especificamente problemático esses times agora. O primeiro governo, por outro lado, falam sobre uma questão de legitimação, se esquecendo que legitimação precisa de direcionamento. Vocês querem que eu fale sobre legitimação sem pensar em justiça? Eu falo, beleza, você precisa do alvo certo. E vocês não têm isso definitivamente. Sabe por quê? Porque o time que vocês estão querendo atacar existia antes, existiu depois e hoje definitivamente não é associado à ditadura como vocês tentam pintar. E mesmo se fosse associado a outras coisas muito mais relevantes. O que vocês estão falando chama justiça de transição. Vamos pensar o que precisa para a justiça de transição. Você precisa reforçar a democracia, e aí vocês não fazem isso, porque o que vocês fazem é destruir comunhão, dissolver comunidades muito próximas, inclusive desfavorecer pontos de comunidade, pontos de comunhão política entre pessoas que já são desfavorecidas na sociedade, porque as pessoas que torcem mais forte, participam de torcida organizada e se dedicam mais, principalmente ao Flamengo, são pessoas que já são excluídas na sociedade, são pessoas que são pobres, que são marginalizadas, que são negros. Então, aqui, ponto segundo o governo sobre minoria, fora do debate. Vocês também, alvo errado. Vocês estão destruindo comunhões e isso é muito antidemocrático. Este ponto é muito melhor que o ponto da primeira oposição, que tenta falar sobre relações coletivas de forma muito superficial e que não entra no ponto certo, que é afetividade, identificação e formação de comunidade. É isso que vocês estão destruindo, isso não é democrático. Segundo ponto, retaliar a ditadura. Retaliar a ditadura é, como o primeiro governo menciona, mudar nome de placa de rua, é não deixar político continuar concorrendo às eleições quando ele apoiou a ditadura, é mudar as leis da ditadura e não deixar que elas continuem em vigor, como é o caso da nossa Lei de Segurança Nacional. Isso é justiça de transição. Você atacar uma coisa que existia antes da ditadura e que só foi financiada com ela por política de pão e circo, e poderia ter sido qualquer outro, não é diretamente acionado, e só foi escolhido justamente porque já era popular e já tinha uma cultura muito forte, não faz sentido, não é o alvo certo, e isso torna ilegítimo. Tomando aqui a postura do Estevão, a metáfora que ele usou, é como se a mãe dele batesse nos filhos do pai dele, que não tem nada a ver com o assunto, que não pediram para isso, principalmente porque mesmo que a ditadura desses times, à época, apoiasse de fato o regime, hoje é outra diretoria, hoje
hoje não tem nada a ver e vocês estão punindo a torcida. Isso é especialmente grave porque punir a torcida é criar nelas uma pecha política. Vocês criam neles uma associação política negativa com o regime que a torcida não tem nada a ver com. E essa torcida não deveria ser prejudicada por um ódio ao regime que tem outros jeitos muito mais reais de ser localizado, de ser legitimado, com alvos que são diretamente relacionados ao regime e não indiretamente relacionados por uma associação que hoje já é muito fraca. Outro ponto muito relevante, vocês estão falando aí de saudosismo? Cara, não, porque agora é o melhor momento para esses times. Esses times estão se tornando vitoriosos no século XXI. Então, quando eles voltarem a serem ruins, os momentos que eles vão lembrar é agora, nesses momentos democráticos, de hoje em dia, que o Real Madrid é um dos maiores times da Europa, que o Flamengo é a maior torcida e é um grande campeão nacional. Esses são os momentos que eles vão lembrar em outros momentos quando eles estiverem frágeis. Só que se você dissolve o time agora, o que vocês estão fazendo, na verdade, é fazendo eles, de fato, terem saudosismo da ditadura. Porque vocês estão tornando a democracia o lugar que destruiu a cultura e a comunidade deles. Isso não pode acontecer. Isso é mais que um clash de backlash. Muito mais que isso. É sobre criar um saudosismo que hoje não existe. Porque hoje eles estão comemorando vitórias democráticas. Hoje eles estão comemorando uma vida democrática, uma comunidade democrática. Então vocês estão surgindo com o sentimento conservador, surgindo com o sentimento de ódio ao regime atual, que não tem lugar nenhum e que é totalmente ilegítimo, porque é direcionado a um alvo away, um alvo que não tem nada a ver com o assunto. Outra diretoria, outra torcida, outro comportamento, outro momento histórico. Perderam a chance de fazer isso imediatamente, mesmo que fizessem imediatamente, ainda ia ser muito ruim, porque você tinha uma torcida que era historicamente, muito antes do regime, associada a esse time, precisa desse time para formar a sua comunidade. Sabe por quê? Porque afeto é a parte mais essencial do futebol. Futebol é sobre família no domingo. Futebol é sobre fazer amigos, porque você tem algo que é tão incomum, que é tão enraizado na sua alma, que imediatamente você confia naquela pessoa. O futebol não é associado a um regime específico. Por mais que o futebol seja extremamente político, e ele de fato é, você ainda assim tem uma composição de carga de afeto que é muito mais relevante do que punição por coisas que aconteceram 30, 40, 60 anos atrás e que eram só indiretamente ligados ao regime. E hoje, cara, ninguém olha para o Real Madrid e pensa em ditadura. Todo mundo olha para o Real Madrid e pensa em Champions League. Vai, primeiro governo. Muito obrigado, senhora deputada. No momento, o Real Madrid, o Flamengo pode até estar bem, mas há alguns anos eles estavam muito mal e as maiores conquistas continuam sendo no tempo da ditadura. Como é que a senhora pode afirmar isso? Que eles não, que eu esqueci do que era da ditadura, que eles não têm saudosismo? Mano, mas é que você lembra da memória mais recente, né? Normalmente, você não fica voltando lá na puta que pariu para tentar lembrar dos momentos de vitória. Você normalmente lembra das mais recentes e favorece elas. Principalmente porque existe sim uma vergonha localizada, especialmente se você fizer a justiça de transição de verdade contra outros fatores. E aí você constrói um saudosismo de épocas democráticas. E isso é melhor. Ou seja, o nosso lado é mais democrático de vocês. Não só criticando de vocês, mas exaltando o nosso. O que nós estamos fazendo já está certo. Você está discutindo esse PJ, perdeu. Aí vamos lá, gente, pensando aqui. A legitimação não depende de justiça, mas ela depende de direito à retaliação e alvos corretos. Portanto, primeiro governo fora. O caso da justiça de transição, você consegue fazer, de fato, uma formação localizada em coisas associadas ao regime e fazer essa transição e essa ruptura para a democracia de um jeito correto e de um jeito que não destrua comunidades, de um jeito que não afaste pessoas e crie nelas um sentimento de saudosismo de um regime que permitiu a existência dessa comunidade, que é a parte afetiva mais importante da vida delas. Ao mesmo tempo, você evita criar pechas políticas negativas injustas em torcidas que estão lá por comunidade, por afeto e não por apoio ao regime. Não tem nada a ver com isso. Então, você não pode construir esse backlash, você não pode construir um saudosismo de ditadura tirado de uma ação ilegítima, mal direcionada e que vai punir a democracia na memória dessas pessoas, vai punir pessoas que já estão excluídas e que precisam desse time para formar a comunidade, e você vai evitar formações políticas mais positivas dentro desses times, porque ao se dissolver, eles vão ter ódio à democracia. E a única coisa que a gente quer evitar nesse debate é isto. Portanto, nós ganhamos porque nós mostramos, de fato, os processos e mecanismos através dos quais o afeto é a parte mais essencial da comunidade de futebol e da forma através da qual o futebol simplesmente não vai realizar a justiça de transição que o primeiro governo está tentando pintar. E por isso eu tenho muito orgulho em me opor a essa moção. Obrigada. Eu me agradeço pelo seu discurso e convido agora o whip do governo, Inaam, para discursar pelo tempo de até 7 minutos. Inaam, quando sentir à vontade. Oi, gente, tá todo mundo me escutando? Por favor, confirmem. Top. Só pegar meu cronômetro aqui.
Faça um POI pelo chat, por favor, que sempre que eu puder aceitar, eu vou aceitar. Prometo. Vou começar em 3, 2, 1. Vamos lá, mostrando primeiro por que a gente está ganhando o primeiro governo. Bom, a gente ganha o primeiro governo porque eles só provam como que as coisas foram usadas no passado, eles trazem esse argumento importante dessa simbologia, mas eles não mostram como que a utilização desses times ela é relevante no presente. E as minhas alunas mostram muito bem como esses times eles podem ser utilizados como uma forma de manipulação política atualmente, e diferentemente do que a segunda oposição também traz, que isso pode acontecer com todos os times. Não necessariamente, porque a gente está tratando especificamente desses times que eles foram utilizados como máxima manobra antigamente, e eles ainda podem ser utilizados como máxima manobra hoje, porque esses times de futebol em específico, eles antes, como Yasmin já trouxe muito bem aqui com o mecanismo até da omissão desses times naquela época, eles estão seguindo direcionamento onde o dinheiro está indo, onde o lucro deles está indo e onde eles podem ser endossados por eles serem os maiores times, independentemente do regime que eles estão. E isso é especificamente desses times que nós estamos tratando que defenderam regimes democráticos antigamente, porque eles já têm esse precedente. Antigamente, no passado, poderiam ter times que não defendiam regime autoritário, eles não foram patrocinados, eles foram jogados de lado. Esses grandes times, eles tinham a opção de não aceitar esses patrocínios, mas devido à influência do dinheiro, dessa grandiosidade deles quererem ser grandes, eles entraram nisso, eles aceitaram esse patrocínio. Então, eles não estão nem aí para a democracia, eles podem ser manipulados independente da maneira. Então, vamos lá. Continuando da diferenciação da gente do primeiro governo. A gente ganha do primeiro governo também porque eles não trazem um mecanismo específico que a Yasmin ela mostra pra gente desse significado desse futebol como um mecanismo de transformação. E mais, a gente comprova esse mecanismo com principalmente o viés de confirmação e também como que as pessoas elas funcionam de uma forma de massa de manada. Por quê? As pessoas elas estão olhando esse time de futebol que elas acreditam. Ok, elas podem nem entender o que aconteceu antigamente na ditadura e etc. Mas elas seguem e acreditam nessa ideologia que esses times de futebol estão pregando. Então, como elas acreditam cegamente nesses times, não só time de futebol, mas como diversos outros times de esporte, como elas acreditam cegamente nessa ideologia, é muito difícil para que essas pessoas elas consigam se desvirtuar desse amor, desse carinho que elas têm com esse time, da ideologia política que eles estão pregando. Então, é a mesma coisa quando você acredita muito numa pessoa e essa pessoa tá ali pregando alguma coisa e você fala, nossa, é verdade, faz sentido. Então, quando esses times grandes, que eles conseguem utilizar isso para manipular muitas pessoas, as pessoas vão olhar para esse time, mesmo estando no regime democrático hoje, e a Yasmin ela mostra também como aqui há uma onda muito grande da extrema-direita crescendo no mundo. Não é por isso que o Bolsonaro foi eleito no Brasil. E mais, as pessoas elas vão olhar para esse time devido a toda essa questão de massa de manada. Uma pessoa do time está defendendo aquilo, isso repassa para os seus fãs, e os fãs eles estão realmente começando a acreditar isso, porque elas olham para o time com viés de admiração. Então, quando o time está defendendo um político X, as pessoas que são fãs desse time, elas podem olhar para o time e falar, real, eu acredito nas pessoas que estão ali, e eu vou defender aquilo. E o time, ele não precisa necessariamente defender esse político, mas ele só está recebendo patrocínio, ele só está do lado dele. Isso vai totalmente contra o que a democracia prega. Se esse político, ele defende uma extrema-direita, ele defende um regime autoritário. Isso vai totalmente contra o princípio que a democracia prega de ser contra essas coisas. E mais, a gente também ganha do primeiro governo também porque a gente trata muito sobre o cenário de países que sofreram com essas crises democráticas pesadas, que é o cenário também que a gente trata dentro desse debate, que é um cenário onde a democracia, ok, mesmo que ela seja estável hoje em dia, ela sofreu por muitas instabilidades e ainda existem diversas cabeças pensantes antigamente que fazem com isso. Então, no nosso caso, ele também acontece não só com... Ele não acontece com todos os times de futebol, mas em específicos com esses times de futebol, porque eles foram omissos antigamente e eles têm um precedente muito grande de serem omissos hoje em dia. Então, é isso que a gente está trazendo aqui. Então, vamos lá. O nosso principal impacto nesse debate é a democracia. O que é melhor para a democracia? Então, é muito melhor que a gente garanta que essa democracia seja equilibrada hoje, mais equilibrada do que ela é em alguns países, ou mais equilibrada do que em alguns países que ela até está um pouco instável. A gente faça com que essa democracia seja equilibrada para evitar que haja a volta de regimes autoritários, evitar que haja volta para várias coisas. Então, vamos lá, refutações por causa da primeira posição. Primeira posição traz muito caso de simbologia e eles trazem dois cenários. Primeiro cenário é quando esse time está renovado e ele não lembra sobre a ditadura. Ok, vamos analisar o melhor cenário de vocês, que o time está renovado, ele não lembra sobre a ditadura, é tudo feliz e etc. Bom, a premissa desse argumento é não tudo quanto problemática, porque mesmo que hoje em dia esses times não representem mais essa ideia, atualmente a gente tem que analisar o status quo, como Yasmin já provou, de um modo onde essa extrema-direita também está crescendo em alguns países. Mas também vamos analisar só o status quo, sem necessariamente ligar para essa extrema-direita. Mas vamos lá. Como eu já expliquei anteriormente, esses times ligam apenas para esse lucro. É muito difícil a gente ver times de futebol
futebol, grandes times de basquete, etc., grandes famosos, assim, se posicionarem de uma forma política, porque eles vão se ficar omissos, esses times como o Flamengo, Real Madrid, que realmente ficaram omissos antigamente, eles continuam omissos em questões políticas até hoje em dia, porque eles não vão se posicionar politicamente, porque eles devem se manter neutros para poder receber patrocínios e dinheiro de todos os lados. E aí, o que acontece com isso? Para cada vez mais eles se tornarem mais poderosos. Então, toda essa questão do princípio democrático que a primeira posição fala sobre esses times, ela é falsa, porque quando a gente entende isso, a gente vê que esses times que foram omissos antigamente, numa época de regime democrático, eles não foram que nem os outros times que protestaram com relação a isso, ou pessoas que protestaram com relação a isso, eles acabam sendo utilizados como uma massa de manobra para esses políticos de extrema-direita, conservadorismos e etc., para defender sua ideologia e influenciar outras pessoas. Já eu aceito o ponto. Influenciar outras pessoas. Então, os esportes acabam que eles são muito politizados. A gente tem que ver isso. E a segunda posição, ela até concorda que os esportes são muito politizados. Então, vamos lá. E mesmo se houver essa dissociação do time com esse regime, ainda assim temos esses precedentes que eu já expliquei que esses times ligam para esse dinheiro e que não necessariamente para a democracia pega, porque no momento em que a democracia estava perdendo para o regime autoritário, esses times eles não protestaram e eles foram omissos e eles concordaram em receber patrocínio e dinheiro para isso. E isso é extremamente errado, porque é uma linha muito tênue com relação a isso. Se hoje em dia as pessoas são influenciadas por fake news em rede social, internet, pelo que elas veem, não vão procurar atrás para entender o que está acontecendo e acreditam no que está na internet, então é muito fácil as pessoas com a paixão e saudosismo que ela tem por times de esportes, que elas acabem concordando com o que esse time está pregando. Ainda mais, a democracia ela não pode deixar com que esses regimes voltem a permitir isso. Hoje em dia, esses times eles não defendem regimes antidemocráticos, mas eles podem também mudar de ideia como eles sempre mudaram, porque antes eles apoiaram e hoje em dia eles não apoiam. Então vamos lá, ainda é pior, porque também, antes de estarem atentas a isso, ainda é pior o cenário que a primeira posição traz, em que essas pessoas elas não estudam com relação a isso, porque é muito mais fácil elas serem manipuladas quando não estudam e não entendem o que está acontecendo. E mais, as pessoas elas podem acreditar no que o time está pregando e isso acaba sendo com o máximo manobra e viés de confirmação. Vamos analisar o cenário também que esse time ainda está totalmente ligado a esses regimes. Tá, beleza. Isso entra no caso que Yasmin provou muito bem, que é o caso dessa onda azul, onde de uma forma indireta esses políticos vão usar isso para se autopromover. Se a gente teve, em 2018, Bolsonaro tirando foto com times, tirando foto com pessoas negras, só para mostrar que ele não era racista, mas ele ainda continua fazendo alguns diálogos voltados a isso, isso passou e foi amplamente divulgado para a população toda. Olha, Bolsonaro não é racista porque ele está tirando foto com um determinado time, com pessoas negras e etc. E aí, várias pessoas acreditaram, sem nem procurar atrás, sem nem procurar pronunciamento deles. Então é extremamente problemático se esse time ainda estiver ligado a esse regime, eles continuarem propagando. E por isso, a gente aceita o ônus que, mesmo que isso sacrifique a simbologia atual do time, é extremamente importante que a gente realmente defenda a democracia, a gente evite que essa democracia, ela perca de alguma forma a sua principal fonte de estruturação e legitimidade, e ela não pode ser ameaçada. E com isso, esse é o meu discurso. Obrigada. Muito obrigado pelo seu discurso, Inaã. Agora, para finalizar o debate, a mesa convida o IP da oposição, Nicolas Soyamo, para discursar pelo tempo de até 7 minutos. Nicolas, quando quiser. Som, todo mundo aqui me escuta? Irmão, te escuto muito bem, tá tudo certo. Boa sorte. Valeu, vamos começar então. Vou começar em 3, 2, 1 e... O primeiro governo fala que o povo precisa de justiça. Na segunda posição, a gente discorda. O povo é flamenguista e o povo não merece essa perda. Além de refutar o caso do primeiro governo, tem algumas coisas que eu quero esclarecer aqui nesse debate. 2 coisas, em relação à legitimidade e em relação à primeira posição. Em relação à legitimidade, o fato de alguma coisa, entre aspas, ser legítima de acordo com o caso do primeiro governo, coisa que a gente discorda profundamente, ainda assim não te dá o direito de ser negligente. Isso aqui já é uma resposta do segundo governo, porque quando você traz a ditadura de novo e quando você faz com que essas pessoas que atualmente são apaixonadas por esses clubes, não pela ditadura, mas porque aquilo ali é um fator agregador de família, de comunidade, um agregador de pessoas que compartilham da mesma experiência que você, como é o caso dos favelados em relação ao Flamengo, que é o ponto de informação que fizeram o primeiro governo, é justamente isso que faz com que aquelas pessoas amem aquele time. Quando você vai nerfar aquele time, ou quando você tira tudo daquele time de forma tão atrasada como o primeiro governo está propondo para a gente, como o segundo governo também propõe, a gente basicamente é ser negligente com a ditadura. Porque se a gente compra o cenário do segundo governo de que a democracia ela é instável, fazer isso com isso e fazer com que essa torcida que é atualmente apaixonada pelo seu clube é simplesmente você fazer com que essa torcida não goste do regime democrático de modo geral. Mas mais do que isso, ainda que esses pontos de como que o governo de modo geral é temerário e negligente com a democracia,
a gente tem um outro fator de que torna isso ilegítimo, que é, primeiro, isso não te dá o direito de ser a fonte de felicidade de várias pessoas, mas mais do que de várias pessoas, simplesmente, de várias pessoas que são da camada mais baixa, da classe média baixa e da classe média média. Em relação à primeira oposição, a gente tem aqui bons pontos e pontos que deixam claro como que a gente estende a primeira oposição, e eu só quero deixar isso claro que o nosso caso é extremamente fácil de você entender. A gente acha que isso não é legítimo porque isso é uma postura que não só lesa pessoas em atraso e lesa pessoas em coisas que são absolutamente importantes para elas, esses fatores agregadores de questões de família, etc., mas mais do que isso cria bolsão de raivas. Outro, não exalta a democracia, mas mais do que não exaltar a democracia, faz com que a democracia seja odiada justamente por esses bolsões de raiva e esses grupos populares. Terceiro, cria uma pecha na torcida que simplesmente torce para esse time por outros fatores emocionais. E quarto, esse privilégio já foi mitigado com o passar do tempo. Antes de eu seguir para o caso de refutação, antes de eu seguir para a refutação, o primeiro governo, vai, PJ. O caso de vocês é baseado no que a gente escolheu, o caso é o alvo errado, mas esses times foram produzidos exatamente pelo regime de vocês. Ele não tinha tradição e torcida antes. O maior da Espanha era o Atlético de Madrid, hoje é o Real Madrid, o maior do Chile é o Laú, hoje é o Colo-Colo. Os times de vocês, essa torcida, toda essa história foi criada pelo regime. Eu acho que já deu 15 segundos. Primeiro, você está mentindo, o Atlético de Madrid surgiu como pessoas que torciam para o Real Madrid. Ok, mas vamos ignorar essa mentira que você jogou no ponto de informação. Ainda assim, essas pessoas elas torciam para aqueles times. Antes, e se elas torceram para esse time a partir da ditadura, eu vou mostrar como que o caso de vocês ainda assim não se sustenta. Porque, primeiro, eles falam assim, as pessoas... primeiro, esses times eles não rememoram as ditaduras, mas isso passa a acontecer no cenário do primeiro governo. Por quê? Porque a gente faz com que haja rememoração. A Luísa prova que tudo isso tende a acontecer mais no cenário do governo, e isso acaba sendo uma postura temerária, porque arrisca a democracia, mas mais do que isso acaba sendo ainda ilegítimo, porque atribui uma peça... Alguém se muda. Porque isso atribui uma pecha aos torcedores desse time que atualmente são como qualquer um. Porque atualmente eles possuem rivais. Dentro de Portugal, o Benfica tem um Porto para ser rival. Na Espanha, a gente tem o Atlético de Madrid, o Barcelona, o Atlético de Bilbao e vários outros times. Aqui no Brasil, ainda mais. A gente tem Corinthians, Cruzeiro e vários outros. Cruzeiro não está na segunda divisão, mas enfim, foda-se. Mas mais do que isso, a gente tem grupos que são rivais e, portanto, esse privilégio que aconteceu no passado, atualmente já foi bastante mitigado e as pessoas que gostam desse time hoje, gostam desse time por conta de aspectos familiares ou porque aprenderam a gostar daqueles times com o passar do tempo. Ou seja, eles amam os times por outros motivos, como a agregação familiar, que é um fator agregador de pessoas e grupos populares e que são torcedores desses times. Os times hoje são um fator de comunhão para essas pessoas e uma fonte de felicidade para essas pessoas. Mas ainda que aquelas pessoas, jogando no cenário do primeiro governo, não amassem esses times antes de 39 com a ditadura franquista e não amassem esses times antes de 64 com a ditadura brasileira, o fato de você trazer essa punição tardia é uma forma de você simplesmente reiterar o afastamento dessas pessoas. Por quê? Porque progressivamente, com o passar da ditadura, essas pessoas que são das camadas populares, das camadas médias, que observam no futebol uma forma de ganhar felicidade, uma forma de ser feliz, elas passam a torcer justamente para esses times que tendem a ganhar cada vez mais no período da ditadura. E o ponto disso é que, progressivamente, essa camada pobre passa a reconhecer esse time como uma forma de felicidade, porque você gosta de consumir futebol, e essa parte do circo passa a ser algo que é essencial dentro da sua vida. Portanto, ainda que boa parte da torcida do Flamengo, supondo nesse pior cenário que o PJ joga pra gente, tenha sido ganhada por conta da ditadura, as pessoas que torcem no Flamengo de 80 para cá, torcem porque o pai delas ensinou elas a torcerem. Torcem porque a mãe delas ensinou elas a torcerem. E ainda que a mãe e o pai dessas pessoas aprendessem a torcer pro Flamengo, na época da ditadura, os torcedores de hoje do Flamengo, que torcem pro Flamengo por conta dessa agregação familiar, hoje já torcem pro Flamengo por outros motivos e não rememoram a ditadura. Mas mais do que isso, o período de vitória do Flamengo ainda existe no mundo atual, eu vou deixar mais isso claro ao longo do meu discurso, mas são times que são populares, especialmente dos pobres, que aprenderam a abraçar esse time com o passar do tempo, justamente quando esse time começou a ganhar, começou a ser fonte de felicidade para eles. Portanto, mesmo nesse cenário, o caso do primeiro governo fica abaixo da segunda posição. Mais do que isso, são grupos que já são excluídos, justamente porque eles observam no futebol uma das poucas formas de atribuição de felicidade que eles têm hoje em dia, e por isso gostam de torcer para os times que são vencedores, ou que eram vencedores no passado, e isso foi passado de geração em geração. A postura ataca justamente essa base popular, é justamente isso que esse som da Luísa traz para a gente de como os governos, de modo geral, são negligentes e o PJ, em todos os pontos de informação, ele se recusa a engajar com as negligências do caso dele. Mas essa postura temerária acaba criando, primeiro, um bolsão de pessoas que pregam e sentem falta da ditadura, justamente porque esse regime democrático é o responsável por fazer com que o time do coração delas atualmente não seja muito bom. Portanto, essa negligência com as bases democráticas é o que torna essa postura
legítimo, mas mais do que isso, um regime que ataca justamente a população que hoje em dia ama esse time. Vamos pensar o caso do primeiro governo no metadebate. Supondo que a população que sofreu precise de futebol para se sentir bem, coisa que a gente não consegue comprar muito no caso deles, porque a gente acredita que pessoas que sofreram na ditadura precisam de indenização, de oposicionamento do governo federal, vocalização e afins, mas vamos supor que esse fato do primeiro governo seja verdade. Eles ainda precisam provar por que isso é melhor ou suficientemente mais relevante do que os riscos atuais e urgentes que a gente tem no nosso cenário. Não é sobre CT, nem sobre amor à torcida como a primeira oposição que tenta pintar, é sobre pessoas que hoje querem voltar ao passado, porque o passado delas tende a ser perspectivamente mais glorioso. Esse coletivo que é agregado, que é regionalizado, porque eles torcem para time, sei lá, no Rio de Janeiro, e é desprivilegiado justamente porque eles consomem futebol de forma central para a vida deles, tem a não abraçar a democracia justamente nesses bolsões de pobreza e nesses bolsões de futebol. Portanto, o caso do primeiro governo é muito grave e coloca muito em risco a ditadura. Agora, o segundo governo tem a gente traz o caso bastante derivativo, mas eu só queria reiterar que o Lula fez isso de usar a camisa do Flamengo, o Macron fez isso com o Olympique de Marseille, o Bolsonaro também faz. É questão porque esses times são populares, não porque esses times gostaram da ditadura, mas justamente porque eles são populares e os políticos tendem a querer a popularidade desses times. Mas mais do que isso, no cenário que a gente efetivamente mitiga esses times, essa popularidade não some da noite para o dia. Ou seja, essa carga de afeto que atualmente existe por conta de fatores familiares, basicamente se reverte em custos políticos democráticos. Por esses motivos, a segunda posição vence esse debate. Ok, Nicolas, muito obrigado pelo seu discurso. E é isso, gente. Muito obrigado por essas maravilhosas quartas. Eu vou parar a gravação aqui. And stop recording.